Então, boa noite, gente. Tudo bem? Alguns aqui, né, já demos aí o boa noite, já conversamos aqui, aquela conversa na porta da igreja, né? Quando a gente chega e fica conversando, isso é muito bom. Muito bom ver os irmãos aqui com a gente, alguns de longe, né? Isso é muito legal. Graças a Deus que nesses tempos aí tão atípicos, né, nós temos essa ferramenta mesmo, né, internet, que a gente pode estar junto, pode estar perto, mesmo estando longe. Sem contar, né, que é o Espírito Santo que nos une em um só corpo. Glória a Deus por isso. Queria começar orando, né, entregando esse momento ao Senhor, para que Ele nos fale, para que Ele faça algo novo na nossa vida, a partir de tudo que a gente for fazer nesse momento. Amém? Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento de culto ao Senhor, por sabermos que o Senhor é um Deus vivo, que nos ouve, que nos ama, que está conosco. Nós estamos reunidos no seu nome, Pai. Então, nós cremos que o Senhor está aqui conosco, fala o nosso coração, nos aviva a fé, nos faz ter alegria, nos toca, Pai, com o teu Espírito, com a tua palavra, Pai. No nome de Jesus, muito obrigada pela vida de cada um que está aqui conosco. Nós te entregamos todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, toda a honra e te agradecemos pelo teu amor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Eu queria compartilhar rapidinho Salmo 34, que Deus me falou muito essa semana, através desse salmo, que diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. Glória a Deus por isso, né? A confiança, aqui Davi nos chama a confiar no Senhor, confiar os nossos temores, as nossas aflições do Senhor e lembrar que é Ele que nos livra e é Ele que é o Deus provedor, que nos faz não ter falta de nada. Glória a Deus por isso, pela provisão do Senhor em todos os aspectos, né? Pela paz que foi conquistada na cruz, pela alegria que é fruto do Espírito, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, tem feito na vida da nossa igreja. Uma alegria grande, né? Hoje o nosso reverendo Erlon, ele que vai trazer a palavra de Deus, muita felicidade para nós, né? Como o Senhor restaurou e está aqui compartilhando aquilo que Deus. Graças a Deus estou aqui hoje. E eu queria que a gente meditasse um pouco em cima da palavra de Deus. E chegando mais para o final ali, eu vou falar um pouco mais especificamente do meu testemunho, né? De coisas que eu passei durante esse tempo de enfermidade, né? Mas agora eu gostaria que a gente meditasse na palavra de Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem a Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Nós vamos ler capítulo 4, do versículo 1 até o 8º. E eu vou colocar meu ajudante aqui, que até recentemente eu não precisava, mas agora eu estou precisando, viu? Vamos ler esse texto aqui. Eu vou estar lendo em cima da versão NVI, Nova Versão Internacional, tá? Aqui Paulo está falando a Timóteo o seguinte: na presença de Deus e de Cristo Jesus,
que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Vamos orar rapidamente antes da gente começar a meditar em cima do que a gente leu. Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito durante essa reunião aqui, através das músicas, através do sorriso, do abraço virtual. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos. Agora que vamos meditar na tua palavra, eu peço que o Senhor fale ao meu coração e fale através de mim também. E que seja um tempo proveitoso de crescimento para todos nós. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente vai começar aqui com um breve histórico de Paulo, que é o autor dessa carta. E a vida de Paulo, ela se divide em duas. O Paulo antes de Cristo e o Paulo depois do encontro dele com Cristo. Né? Paulo, ele era um judeu de judeus. Ele estudou com Gamaliel. Gamaliel era um rabino muito famoso e respeitado em Israel. Ele era um cidadão romano e o Império Romano era quem governava todo mundo conhecido nessa época. Então, havia aí muitos privilégios em ser um cidadão romano. Paulo era um homem culto, ele era versado nas letras, ele era poliglota. Pra vocês terem uma ideia, na carta de Tito, na carta que Paulo escreve a Tito, ele cita Epimênides. Epimênides foi um filósofo e poeta do século 6 a.C. Está lá em Tito 1:12. Depois da sua conversão, quando ele vai pregar em Atenas, ele discute com os filósofos epicureus e estoicos. Está lá em Atos 17:18. Os epicureus, eles buscavam, através dos prazeres, atingir a tranquilidade, libertação do medo, a ausência do sofrimento. Já os estoicos era mais ou menos ao contrário, eles pregavam a extirpação das paixões e a aceitação resignada do destino para atingir a sabedoria. E Paulo estava ali conversando no mesmo nível que eles. Né? Lá em Atos 22:3, Paulo diz o seguinte a respeito dele mesmo: sou judeu, nascido em Tárcio da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês hoje. E na carta de Paulo aos Gálatas, Gálatas 1:14, ele diz o seguinte: no judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. E Paulo, ele era um homem tão comprometido, tão zeloso com o judaísmo, que ele se tornou no primeiro grande opositor do cristianismo. Ele prendia os cristãos, a gente pode ver lá em Atos 9:21. Ele estava em Damasco, pregando em Damasco, e diz o seguinte, em Atos 9:21, todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Então, Paulo prendia os cristãos. Mas não só isso, Paulo, na verdade, era um assassino. Ele não só prendia, como ele matava os cristãos. Nós vemos em Atos 22:4, um testemunho que o próprio Paulo dá. Ele fala assim: persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão.
Paulo, a gente vê em Atos também que ele consente na morte de Estevão, que estava sendo apedrejado. Então, ele não só perseguia e prendia, mas ele também matava os cristãos. Mas o que Paulo não percebia é que, com isso, ele, na verdade, ele estava perseguindo era o próprio Jesus. Quando Paulo está testemunhando ao rei Agripa, ele está preso, aguardando ser transferido para Roma, que ele tinha apelado para César para ser julgado diante de César, né? E ele está testemunhando ao rei Agripa. Ele fala o seguinte, lá em Atos 26, dos versículos 14 a 18. Ele falando com o rei Agripa, ele diz o seguinte: todos caímos por terra. Está falando do momento ali que ele viu a luz que Jesus apareceu para ele. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Então, na verdade, quando Paulo estava perseguindo os cristãos, ele estava perseguindo o próprio Jesus. Isso aí já traz um ensinamento para mim e para nós hoje, é que quando a gente sofreu oposição por causa da obra de Deus, não somos nós que estamos sofrendo oposição, né? É o próprio Jesus, e ele está bem ciente disso, que isso possa consolar e confortar o nosso coração, né? Continuando o texto, Jesus diz o seguinte: agora levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituir o servo e testemunho do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, olha que interessante, no momento da conversão de Paulo, ele recebe a sua missão por parte de Jesus. E aí começa um outro momento na vida de Paulo, que é depois que ele se encontra com Cristo, ali no caminho para Damasco. O que acontece? Ele vai sendo preparado por Deus, aos poucos. E como que Deus prepara Paulo? Pelo próprio Jesus. Olha só o que Paulo diz em Gálatas 1, versículos 11 e 12. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. O próprio Jesus foi preparando Paulo, revelando para ele os mistérios do evangelho. Mas Deus também usou pessoas. Por exemplo, quando Paulo se converte, ele segue para Damasco, Deus manda Ananias ir lá orar por ele, porque ele estava cego. Ananias fica com medo e fala: Senhor, mas esse aí não é aquele que está perseguindo a gente, está matando a gente, está prendendo a gente. E Deus fala: agora ele é meu servo, vai lá. E Ananias vai. Deus também usa Barnabé na vida de Paulo. Quando Paulo vai a Jerusalém para se encontrar com os apóstolos, vários anos depois, ele não é recebido pelos apóstolos, mas Barnabé faz a intermediação entre ele e os apóstolos, porque os apóstolos estavam com medo de Paulo, como se ele ainda fosse um perseguidor. Mas aí Barnabé faz a intermediação e Deus usa Barnabé na vida de Paulo. Então, ele é preparado por Deus através de Jesus e através das pessoas que Deus põe no seu caminho. E ele entende o seu chamado e a sua missão, que foram dadas a ele por Jesus. E ele passa a viver em função disso. Só que vivendo em função disso, ele sofre perseguição, ele é açoitado, ele é apedrejado, ele é preso, ele passa por 3 naufrágios, ele sofre tentativas de assassinato, ele fica doente e até mesmo a doença ele usa como uma oportunidade para pregar o evangelho. Ele fala que ele pregou aos Gálatas a primeira vez por causa de uma enfermidade. Então essas coisas não tiraram o foco de Paulo. Ele sabia qual era a sua missão e ele continuou firme nela. Ele fez 3 viagens missionárias, talvez uma 4ª depois da primeira prisão dele em Roma. Alguns estudiosos dizem. Mas com certeza ele fez 3 viagens missionárias. E através de uma dessas viagens, inclusive, o evangelho chegou ao Ocidente, quando ele foi à Macedônia. O Novo Testamento tem 27 livros. Paulo escreveu 13 desses 27 livros. Então, Paulo entendeu que o significado dessa vida está em Cristo. E ele viveu em obediência. Certamente ele conhecia o texto de Eclesiastes 12, versículo 13, que diz o seguinte: Salomão, o homem mais sábio que já existiu, falando: agora que já se ouviu tudo,
Aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. A Revista Atualizada diz, isso é o dever de todo homem. Paulo entendia isso, e ele viveu com o coração no céu. Ele não tinha o coração nas coisas da terra. Olha só o que diz em Atos 20, versículos 22 e 24. Agora, compelido pelo Espírito, Paulo falando, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Para Paulo, o mais importante da vida dele não eram as coisas desse mundo. Ele queria completar a corrida. Ele queria ser fiel àquilo que Jesus o chamou para fazer. Ele diz lá em Filipenses 1, 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, ele vivia totalmente focado na sua missão e com o coração no céu. E viveu a vida inteira assim. E chega ao fim da sua vida preso numa masmorra, ao contrário do final do livro de Atos, que ele está preso, só que ele está em prisão domiciliar. Quando ele chega à segunda prisão dele, ele está preso nessa masmorra, e dali ele só sairia para ser executado. Ele escreve a sua última carta. A última carta, cronologicamente escrita por Paulo, foi justamente a carta que nós lemos um trecho dela, 2 Timóteo. E nós lemos o capítulo 4, que é parte do capítulo 4, né, que é o último capítulo dessa carta a Timóteo. E essas palavras foram escritas para um pastor. Timóteo era um jovem pastor, mas elas valem para todos nós e são de extrema importância. Pensa bem, Paulo, ele sabia que dali ele só sairia para ser morto. E ele escreve essa carta. Então, nós estamos lendo o último capítulo dessa carta. Certamente ele não estava perdendo tempo. Ele estava falando coisa muito importante. E ele começa, no versículo 1 que nós lemos, fala, olha, na presença de Deus, Timóteo, e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Ele estava falando coisa séria para Timóteo. Era para Timóteo prestar atenção, e é para a gente prestar atenção no que ele está falando. Serve para a gente. O versículo 2 diz o seguinte, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, com toda a paciência e doutrina. Aqui a gente começa a ver algumas instruções de Paulo. E a primeira delas é pregue a palavra. A gente tem que pregar a palavra de Deus. Para pregar a palavra de Deus, nós temos que conhecer, então nós temos que estudar, ler a palavra de Deus, conhecê-la. E aí nós vamos poder pregá-la. Paulo fala que Timóteo precisava estar preparado, insistir. A palavra de Deus é o que há de mais importante. E a gente tem que pregá-la, seja momento oportuno ou não. É isso que Paulo está falando. Ele também fala para Timóteo corrigir, repreender, exortar. Exortar aqui dá a ideia de quando você chama alguém em particular e aponta algo. Olha, isso aqui não é bem assim, é assim. Então, Paulo está falando para Timóteo fazer essas coisas. Mas como que Timóteo vai fazer isso? Paulo diz com paciência e doutrina. Precisamos ser pacientes com as pessoas quando a gente está falando das coisas de Deus. A gente não pode esperar que as pessoas entendam a nossa maneira de pensar. A Bíblia diz que o homem natural não entende das coisas do Espírito, porque elas são discernidas espiritualmente. Temos que ter paciência, mas com doutrina. Paulo fala com doutrina. O que é essa com doutrina? Ensino da verdade. Nós temos que ensinar a verdade. Não podemos ensinar o que as pessoas querem ouvir, mas sim a verdade. Olha só o que o versículo 3 diz. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Gente, a gente está vivendo isso. A gente está vivendo isso nos tempos atuais. Paulo profetizou o que nós estamos vivendo hoje. As pessoas hoje suportam a sã doutrina? Há uma grande oposição ao nome de Jesus. É impressionante como você pode falar de tudo, de cristal, e de pensamento positivo, e de reiki, e de tantas outras coisas,
mas quando você fala Jesus, aí você já cria aquela barreira. É impressionante. É impressionante a desconstrução dos valores bíblicos que existe na sociedade hoje. Fala-se muito em inclusão, mas quem se declara discípulo de Jesus, na verdade, não é incluído em nada. É chamado de radical, de antiquado, de manipulado, né? E há essa forte tendência à desconstrução dos valores que nós aprendemos na Bíblia. Esse versículo também fala que as pessoas achariam para elas mestres segundo seus próprios desejos. O que isso quer dizer? Eu procuro quem fala aquilo que eu quero ouvir, não necessariamente o que eu preciso. Mas está pregando o que eu quero ouvir, é esse aqui. Né? E isso tem trazido para dentro da igreja o liberalismo. Liberalismo é você olhar com olhos humanos aquilo que a Bíblia diz, não crer que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é um livro antigo, ela precisa ser atualizada, ela precisa ser repensada. Né? Traz o sincretismo. Sincretismo é aquela mistura de crenças que vem de outras religiões para dentro da nossa igreja. A gente está vendo isso. Né? E isso para as pessoas que estão dentro. O verso 3 também fala que as pessoas sentiriam coceira nos ouvidos. Gente, qual que é o instinto natural quando a gente sente coceira? É coçar, né? Então, se você está com coceira no ouvido, agora, coçar nem sempre é a solução. Muitas vezes vai te irritar e você pode até se machucar. Né? Às vezes você tem uma alergia, alguma coisa assim, mas o instinto é quando você sente coceira, você coçar. Então, se as pessoas estão sentindo coceira nos ouvidos, é para ouvir o que elas querem ouvir, e não necessariamente aquilo que elas precisam ouvir. Né? Olha só, passamos para o versículo 4. Paulo fala o seguinte, olha, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Se recusar é uma atitude consciente, uma atitude resoluta, uma atitude deliberada. Então, não quero isso. As pessoas hoje, elas estão recusando ouvir a verdade, porque muitas vezes a verdade não é conveniente. Muitas vezes a verdade confronta um comportamento, confronta uma crença, confronta um estilo de vida, e não é conveniente. Então, as pessoas se recusam a ouvir a verdade. E elas se voltam para quê? Para os mitos, para as fábulas. Tem muito mito sendo ensinado como verdade hoje. Muito mito ensinado como verdade. A gente tem que tomar cuidado. A pseudociência, falando de certas coisas. Quando a palavra de Deus e a própria ciência fala diferente. Então a gente tem que tomar cuidado. Vamos para o versículo 5. Paulo fala o seguinte, olha, Timóteo, você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Ser moderado aqui tem ideia de ser sóbrio, de ser calmo, de ser imparcial, de ser discreto, de ser prudente. Precisamos ter esse tratamento com as pessoas. Paulo fala para Timóteo suportar os sofrimentos. Paulo, mais do que ninguém, sabia que a caminhada não seria sem aflições. Nós falamos do tanto que ele já sofreu, preso, apedrejado, naufrágio, açoitado. As pessoas não queriam dar ouvidos, chamaram ele de tagarela. Então ele sabia do que ele estava falando. E isso vai fazer parte também da nossa vida. Sofrimento faz parte dessa vida porque nós vivemos num mundo caído. Então Paulo falou com Timóteo, olha, suporte os sofrimentos. Jesus falou, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem prega que quem tem Deus não sofre, não está lendo a Bíblia. A gente precisa se voltar para a Bíblia. A gente vai sofrer, não estamos imunes ao sofrimento. E Paulo deixa avisado a Timóteo. Paulo também fala para Timóteo, olha, Timóteo, faça a obra de um evangelista. Há pessoas com esse dom de evangelizar. Em Efésios 4:11, a gente vê isso. Mas todos nós temos essa obrigação. Nós somos exortados a estarmos prontos para explicar a razão da nossa fé, a razão da nossa esperança. Lá em 1 Pedro 3,15, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte, antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir
a razão da esperança que há em vocês. Eu tenho um amigo, muitos aqui conhecem, o Paulinho. O Paulinho tem um dom de evangelismo. É impressionante. Eu saí com o Paulinho uma vez, a gente estava no centro de Belo Horizonte. Aí parou, ele dirigindo e eu no banco de passageiros. Aí parou um carro, a gente parou no sinal, parou um carro do lado. O Paulinho vira e cumprimenta a pessoa. Beleza, eu já pensei, no Paulinho é doido, mas tudo bem. Aí abriu o sinal, chegamos num outro quarteirão, parou de novo. Aí o carro parou de novo. O Paulinho começa a evangelizar ali no sinal. Eu falei, gente, eu não sei fazer isso. E ele faz com uma naturalidade. Paulinho tem esse dom. Mas todos nós temos essa obrigação de estarmos prontos e preparados para responder às pessoas. Por quê? Por que nós cremos no que nós cremos? Né? Então, a gente pode e deve conversar com as pessoas. A gente tem que cumprir esse papel de evangelista também. Paulo também diz para Timóteo, olha, Timóteo, cumpra plenamente o seu ministério. Outra versão diz cabalmente, cumpra cabalmente o seu ministério. O que significa cumprir o seu ministério? Quer dizer que, então, que todo mundo agora tem que ir para o seminário fazer e ser pastor? Não. É cumprir as tarefas que Deus te deu para fazer. E Deus dá a cada um de nós coisas diferentes para fazer. Eu não posso fazer o que cada um aqui faz. Você vai cumprir as tarefas que Deus te deu para fazer no seu raio de ação, no seu raio de influência. Você é um médico, você vai cumprir as tarefas que Deus te deu para fazer ali como médico. Você é um estudante, você é um missionário, você é um pastor, você é um engenheiro, um advogado, eu não sei. Você tem um raio de ação, um raio de influência. Você vai cumprir as tarefas que Deus te deu para fazer. Deus te deu para fazer. Assim você vai cumprir plenamente o seu ministério. Não é só pastor que tem ministério, não é só missionário que tem ministério. Aí a gente passa a ver o seguinte: nós temos diferentes dons e talentos e cabe a nós usá-los a serviço do reino. Deus nos deu talentos e dons dos mais variados. Nós precisamos estar cientes que nós precisamos usar isso a serviço do reino. Chegamos ao versículo 6. Paulo fala o seguinte: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. E aqui é muito interessante, porque a gente começa a ver a perspectiva de Paulo. E a primeira coisa que Paulo faz aqui é olhar ao seu redor. Ele olha, ele está ciente da sua situação. Ele sabe que ele está preso ali e ele se entrega à morte iminente como oferta, assim como ele viveu sua vida. Essa oferta de bebida era oferecida a Deus em sacrifício, no altar, no lugar santo. Oferecia-se o sacrifício e se derramava uma oferta de bebida. E Paulo fala, olha, eu estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Ele está falando o seguinte: não é César que vai me matar, não. Eu me entrego como oferta. Na maneira que eu vivi, eu estou morrendo. A minha vida foi uma oferta a Deus. E a minha morte vai ser uma oferta a Deus. E ele fala com Timóteo que o tempo da partida dele já estava próximo. E essa palavra partida, aqui no grego, ela tem 4 significados que eu acho que vale a pena a gente saber, porque é muito interessante. O primeiro significado dela é você levantar a âncora e navegar. Olha que interessante. Paulo está falando o seguinte: gente, eu estou levantando âncora, estou saindo desse mundo, estou navegando para a eternidade. Ok? O segundo significado dela é desarmar uma tenda. Também muito interessante. Paulo está falando o seguinte: olha, eu vou sair desse corpo, eu vou receber um corpo glorificado. Né? Deus vai me dar um corpo glorificado. Todos nós teremos um corpo glorificado. É isso que a Bíblia diz. Terceiro significado dessa palavra partida é soltar um prisioneiro. A morte para Paulo era uma libertação, não era uma execução. Ele estava indo para algo muito maior. Aqui ele não estava no lugar onde todos nós nascemos para estar, que é na presença de Deus. Estava na presença de Deus aqui, mas ele estaria com o Senhor, literalmente. Aí vamos para o quarto significado: tirar o jugo de cima de um boi. Para Paulo, a morte seria um alívio. Ele seria promovido a um serviço mais exaltado.
Olha que interessante. E aí ele fala no versículo 7, chegamos no versículo 7, olha, Timóteo, eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, eu guardei a fé. Ele novamente, Paulo usa várias vezes a figura dos esportes nas suas cartas. E aqui, o que ele está fazendo? Ele já olhou, ele já sabe a sua situação, ele olha ao seu redor, mas aqui ele olha para trás. Ele fala o seguinte, olha, Timóteo, eu combati o bom combate. O que isso quer dizer? Eu lutei segundo as regras. Eu segui as regras que Deus me deu. E eu lutei, combati o bom combate. Eu terminei a corrida. Outra versão diz, eu completei a carreira. O que isso quer dizer? Eu cruzei a linha de chegada. Eu não desisti. Eu não me desviei pelo caminho. Eu cheguei. Eu cruzei a linha de chegada. Eu vejo muita gente começando bem, mas depois eles vão, por algum motivo ou outro, eles não terminam bem. Eu quero terminar a minha vida bem, eu quero falar como Paulo falou. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Guardar a fé dá uma ideia de ser um dispenseiro fiel daquilo que Deus te deu. Deus te deu dons, talentos, Deus te deu uma missão e você cumpre. É isso que é guardar a fé. E aí nós chegamos finalmente ao versículo 8, que Paulo fala, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Aqui Paulo, ele já olhou o seu tempo presente, ele já olhou para trás e aqui ele olha para frente. Olha só, Paulo foi condenado por juízes injustos, mas ele estava prestes a se encontrar com um reto e justo juiz, que o daria a coroa da justiça. E para quem o justo juiz dá a coroa da justiça? Para aqueles que amam a volta de Jesus. Meus irmãos, eu quero viver amando a volta de Jesus. Porque quando a gente vive amando a volta de Jesus, a gente vive com o coração no céu. E as coisas desse mundo, elas passam a ser irrelevantes. Como Paulo falou, olha, a minha vida não é importante para mim mesmo. Eu quero, para mim, morrer é lucro. Esse é o nosso chamado. Vivermos em obediência e realizarmos a obra de Deus. E aqui, olhando um pouco para frente, né, como Paulo está olhando, eu queria compartilhar com os irmãos um pouco do testemunho que aconteceu comigo. Né? Eu estive internado durante 15 dias. E para alguém que não conhece a Deus, para alguém que não conhece a providência de Deus, o cuidado de Deus, o que aconteceu comigo foi uma série de coincidências, né? Coincidências e que se uma delas talvez não tivesse acontecido, talvez eu não estaria aqui hoje. Mas eu ouvi uma frase muito legal, eu gostei. Aí, Márcia, você que gosta de ouvir frases legais também, vê se você gosta dessa aqui. Coincidência é quando Deus faz um milagre, mas fica anônimo. Deus faz, às vezes, um milagre, mas ele simplesmente faz, ele age, e a gente nem sabe ou nem pensa que foi Deus. Olha que coincidência, né? Mas é Deus agindo. Onde alguns veem coincidência, nós vemos providência. Né? E foi isso que aconteceu literalmente comigo. Eu passei muito mal no final de semana anterior à minha internação. E aí, na segunda-feira, eu fiz aquela consulta online da Unimed, eles me recomendaram ir presencialmente fazer o exame. Fui atendido por um médico e ele fez um exame de raio-x, isso ainda na segunda-feira, depois de ter feito o teste da Covid. E ele achou que o exame de raio-x deu uma pequena alteração, ele parecia que tinha um pouquinho de água no meu pulmão, nos meus pulmões. E aí ele pediu uma tomografia e me deu também um antibiótico, um corticoide, e beleza. Só que ele fez uma guia e estava errada a guia. A gente não conseguiu, quando a gente chegou em casa, marcar o exame da tomografia. E aí nós ficamos tentando pelo telefone, não dava certo. Finalmente, a gente tem que ir lá presencialmente, foi o que falaram com a gente. E já estava tarde, a gente não voltou. Mas vamos fazer isso amanhã. Beleza. Só que no dia seguinte, na terça,
já tinha saído o resultado, estava de fato com Covid. Eu estava passando muito mal, eu não queria sair de casa para ir resolver um problema de guia de exame. Aí a Alessandra conversou com a prima dela, que é uma médica da Unimed, aí ela conseguiu entrar no sistema e corrigir o problema, foi aprovada a guia do exame, mas nós não conseguimos marcar para aquele dia, então ficou marcado para quarta-feira de manhã. Beleza. Passei o dia em casa e naquela noite de terça-feira comecei a passar mal de novo. E aí fui para o médico de novo, pronto atendimento. Chegando lá, a médica me atendeu, me colocou um pouco de oxigênio, minha saturação estava baixa, e ali eu melhorei o cansaço, melhorei a saturação. Ela pediu um novo raio-x, eu fiz o raio-x, ela olhou e falou, olha, seu raio-x está normal, não tem problema aqui. Então você pode ir para casa, inclusive essa tomografia que você tem marcada para amanhã, eu nem faria, não precisa fazer. Seu raio-x você não tem necessidade de fazer essa tomografia. Eu falei, beleza, vim para casa. Só que a nossa médica, né, a Isabela, e também a prima da Alessandra, aí uma outra coincidência, né? Falaram o seguinte, Erlon, você já está com a guia aprovada, você tem um plano de saúde, faz a tomografia, o que custa, né? E aí, diante dessa palavra, eu fui fazer a tomografia no dia seguinte. Chegando lá, me avisaram, ó, você vai fazer a tomografia, o laudo, você vai levar as imagens, o laudo sai depois. Falei, tá bom, normalmente é assim mesmo, né? E aí fiz a tomografia. A enfermeira depois falou comigo o seguinte, espera um pouco que você já vai sair com o laudo. Eu falei, pensei, pô, que estranho, né? Nunca me lembro de um exame de tomografia que você já sai com o laudo. Não sei se questão da Covid, enfim. Outra coincidência, já saí de lá com o laudo e com as imagens. E esse exame acusou um comprometimento de 25% dos pulmões. E aí, voltamos para casa. O meu cunhado, irmão da Alessandra, o Cezinho, se lembrou do doutor Tiago. O Tiago é filho de uma família amiga da família da Alessandra de muitos anos. E ele lembrou do Tiago, o Cezinho, ele tem buffet, inclusive tinha feito a festa de casamento do Tiago. Ele é um jovem médico muito competente, e falou, vou ligar para o Tiago. Ligou para o Tiago acessou o resultado do exame, e ele estava de plantão naquele dia, no Hospital da Unimed, lá em Betim. Você vê, uma coincidência, né, do meu cunhado lembrar da pessoa, dela estar trabalhando. Aí ele falou com o meu cunhado o seguinte, fala com a Alessandra para trazer ele, que eu vou atendê-lo, estou aqui no pronto atendimento. Irmãos, eu cheguei lá, não tinha uma pessoa naquele plantão. Nenhuma. Com menos de 5 minutos, eu estava dentro da sala do médico, sendo atendido. E aí ele me colocou no oxigênio, tomei uma medicação, foi fazer uns exames tal, e falou que talvez eu ficaria internado. Bom, no final das contas, tive que ficar internado. E aí fui para o quarto, né, para um quarto de enfermaria, com 2 camas. Fiquei nesse quarto 4 dias. E o meu quadro ali, ele não melhorava, a febre não ia embora, só com medicação, e às vezes nem com medicação ia, depois passava o efeito, quando ia, voltava, e a saturação piorando, a falta de ar, o cansaço, eu comecei a passar muito mal. A minha última noite ali no quarto foi terrível, passei muito mal, e nessa noite tinha uma pessoa lá na outra cama, e eu me lembro disso. Eu estava passando muito mal, e ele levantou, e ele começou a andar pelo quarto orando por mim. Era um servo de Deus que estava ali, uma outra coincidência, né? E no dia seguinte, eu fui para a UTI. Na UTI eu fiquei durante 9 dias. E os primeiros dias, principalmente, foram terríveis, foram muito difíceis, porque a minha condição só piorava, eu saí do catéter, fui para a máscara, depois eu comecei a fazer sessões no respirador, e eu cheguei ao ponto de ser entubado. Inclusive, a própria Isabela, isso é um testemunho que o Felipe deu, falou que quando ela viu os níveis de saturação de oxigênio, enfim, que eu estava tendo que tomar, ela falou, Felipe, a gente tem que orar pelo Erlon, porque se eu fosse a médica dele, eu entubaria ele agora.
E nessa última noite, que passei muito mal mesmo, eu lembro que eu estava com sondas, né, de alimentação, sonda para urinar, e aqueles fios no corpo, e com aquela máscara que já estava doendo tudo, a sonda doía, e eu não conseguia dormir. Não conseguia dormir, eu tinha passado várias noites sem dormir, e eu pedia algum remédio para me ajudar a dormir, eles não podiam me dar porque a minha respiração estava ruim, e se me dessem esse remédio, eu relaxaria, a respiração seria pior. E eu lembro que nessa noite que eu passei muito mal, eu me lembrei de Bartimeu. Bartimeu estava na entrada da cidade, ele ouviu falar que Jesus estava passando. E aí ele começa a falar, gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E aí eles mandam ele calar a boca, e quanto mais eles mandam ele calar a boca, ele grita mais alto. Até Jesus ouvir e falar: me traga ele aqui. Eles trazem Bartimeu para Jesus, Jesus fala: o que você quer? Ele fala: eu quero ver. Jesus fala: veja então. Ele é curado. E eu comecei a clamar, eu clamava naquela noite igual Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu fiquei orando isso muito tempo. E eu tenho que ser sincero com os irmãos, eu não sentia que eu estava tendo resposta. Não sentia que eu estava tendo resposta de Deus. E aí chegou num determinado momento que eu falava umas 3 horas assim depois, e às vezes eu cochilava e achava que tinha dormido umas 4 horas, olhava para o relógio, era 15 minutos. E aí depois de umas 3 horas eu falei com Deus, e de várias noites assim, eu falei com Deus: Deus, eu não suporto isso mais, eu não suporto, eu não aguento isso aqui não. Então o Senhor me leva, ou me tira daqui de alguma forma, porque eu não aguento mais. E naquele momento, irmãos, eu tive, não foi um sentimento, eu não escutei uma voz audível de Deus, mas eu tive uma certeza, uma constatação de Deus me dando a certeza que quem me sustentava era Ele. Ele falou comigo: você realmente não aguenta, mas quem te sustentou nas últimas 3 horas fui eu, e eu vou continuar te sustentando. E aquilo ali para mim mudou tudo. No dia seguinte, o doutor Tiago foi lá no quarto, sempre que ele estava de plantão ele ia, ele foi um anjo que Deus colocou ali nesse meu tratamento. Ele não trabalhava na UTI, mas ele sempre passava lá. E aí ele viu que eu estava passando muito mal, ele viu os índices, os exames, e ele, nesse dia, ele só falou comigo o seguinte, ele falou assim: eu posso orar por você? Eu falei: claro. E ele orou, pedindo a Deus a minha cura naquele momento. E eu não entendi muito bem, né? Ele simplesmente orou. E depois falou para eu ficar tranquilo e saiu. Naquela noite, ele voltou, ele estava de plantão, eu estava ainda na UTI, mas eu não vi, porque eu estava dormindo. E naquela noite, quando ele voltou, eu já tinha melhorado bastante, eu não estava conseguindo dormir, e eu estava dormindo. E aí, ali começou a minha melhora. E eu passei o restante dos dias ali, uma melhora, saí continuei com a máscara, depois voltei para o cateter, voltei para a máscara de novo, depois ficou no cateter, depois eu fui para o quarto, depois de 9 dias na UTI, e no quarto eu fiquei mais 2 dias, e aí eu saí, recebi alta. Na semana seguinte, a Alessandra foi levar umas coisas lá na casa do Tiago, que ele tinha comprado no buffet do irmão dela, e ela queria levar, agradecer, enfim, o cuidado, toda a ajuda dele. E quando ela chegou, ele veio conversar com ela, e ele falou assim: Alessandra, depois eu quero conversar com o Erno, mas eu queria explicar para ele o milagre que aconteceu ali na vida dele. Porque ele chegou ao ponto de ser entubado. E naquele ponto ali, onde ele estava para ser entubado, a partir daquele momento, o índice de óbito é 95%. E meus irmãos, quando o médico fala que o que aconteceu foi um milagre, você escuta, né? Porque às vezes a gente fala, mas a gente não sabe. Mas o médico estava lá, e ele falou que o que aconteceu foi um milagre. Então, eu saí, né, e fiquei pensando, a gente orando por tanta gente, né, a igreja orando em peso por mim, pelo Marcelo, que graças a Deus também está recuperando,
A gente ainda está orando por algumas pessoas, e nós oramos, por exemplo, pela Adriana, mas Deus levou, né? Aí eu fiquei pensando, por que eu fiquei e a Adriana foi? Por que eu estou aqui? Né? E aí o Salmo 139:16 falou muito comigo. Ali Davi fala, para Deus, tu me conheceste, substância ainda informe, e escreveste e determinaste todos os meus dias no teu livro, antes que ainda havia um deles. Então, eu entendi que os dias que Deus determinou para mim, e eles não tinham chegado ao fim ali. E no caso da Adriana, Deus chamou. E a Bíblia também diz nos Salmos, preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. Então, pensando na Adriana, ela cumpriu a missão dela. Ela foi fiel ao seu chamado. Ela viveu com o coração no céu. E no meu caso, a gente estava falando de Paulo, que é olhando para frente, ele ia receber a coroa da justiça. E eu falei ali naquele hospital com Deus, eu falei, Deus, eu quero viver com o coração no céu. Eu quero viver com um compromisso radical com a palavra e com o serviço. E quando eu ainda estava na UTI, eu falei com Deus, Deus, se eu me tirar daqui, eu não quero perder um minuto da minha vida com o que não vale a pena. Meus irmãos, às vezes nós focamos em coisas que não valem a pena. Quando a gente está numa UTI, você não tem problema, você não tem conta para pagar, você não pensa no dinheiro que você tem no banco, você não pensa em nada. É você e Deus. E eu fiquei muito comovido com isso, porque eu orava. Ali naquela UTI, teve um momento que eu passei também cantando, uns 40 minutos, aí o médico ligou para a Alessandra e falou, seu marido está melhorando, ele está até cantando, eu não sei que voz eu tinha para cantar, mas eu passei um tempo ali cantando, porque eu lembrei de Paulo e Silas na prisão, cantando, né? Mas naquele momento ali, era eu e Deus. E eu fiquei pensando, eu tenho Deus, eu sirvo um Deus a quem eu posso clamar, e quem não serve? Como é que chega ali? Como é que faz? E a gente perdendo tempo, às vezes, discutindo teologia, discutindo estratégias, discutindo isso ou aquilo. E muitas vezes a gente está perdendo tempo, a gente está focado tanto na carreira, ou tanto no estudo, que a gente não está prestando atenção no que Deus está falando com a gente. E eu não quero isso para mim mais. E é um chamado nosso. Os meus dias ali não chegaram ao fim. E eu já vinha caminhando nessa direção, desse afunilamento, dessa questão ministerial, e eu quero passar, meus irmãos, o resto da minha vida pregando esse evangelho e falando para as pessoas que o que a gente precisa é um compromisso radical com Deus, que, na verdade, é a única coisa que importa. Então, essa foi a vida de Paulo, foi isso que ele ensinou para Timóteo, e foi isso que Deus falou comigo ali, naquele tempo. Eu peço a Deus que a gente consiga ser fiéis, que nós possamos ser fiéis ao nosso chamado, que nós vivamos como Paulo viveu, com um compromisso radical com a palavra e o serviço, que a gente não perca um minuto da nossa vida com aquilo que não vale a pena, e que a gente viva com o coração no céu. Porque nós temos que levar essa mensagem às pessoas. Nós não podemos esquecer disso. É isso que é o que há de mais importante nessa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Muito obrigado. Eu agradeço aqui aos irmãos as orações. Eu sei que muita gente orou e eu agradeço a Deus. É uma bênção poder estar novamente com os irmãos e vamos continuar caminhando juntos. Deus abençoe os irmãos.